Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre pesquisa de mercado 2. Vamos continuar as nossas aulas. Estamos agora na aula de número 2, falando sobre as aplicações tradicionais da pesquisa de marketing, só que agora nosso tópico é preço. As decisões de preço devem ser estabelecidas no início do processo para que o produto possa ser testado completamente. As mudanças de preços devem ser tomadas durante todo o ciclo de vida do produto, ou seja, o preço não é fixo, não é congelado. Dentre as abordagens que nós podemos fazer para essa pesquisa de preço, nós temos a abordagem descritiva e espontânea, que a gente expõe o produto, né, faz a exposição das suas características, atributos ou identificação e o reconhecimento do produto e começa a avaliar. Uma das perguntas seria quanto acha que custaria esse produto? A ideia é ver a percepção de valor do produto. Outra pergunta é quanto acha que valeria o produto? A ideia é analisar a imagem do produto. E a outra pergunta poderia ser quanto estaria disposto a pagar pelo produto. Estaríamos aí avaliando o custo-benefício na visão do consumidor. Outra abordagem seria a descritiva estimulada, que também a gente faz a exposição do produto, só que agora a gente pergunta, só que agora a gente avalia quando o mesmo produto é apresentado aos respondentes, contendo preços diferentes. Então, põe o produto, mesmo produto, com preços diferentes. E a gente pergunta a eles se eles comprariam o produto. É um pouco diferente da pesquisa anterior. A pesquisa anterior, a abordagem anterior, ela é mais direta. Essa não. Essa a gente apresenta o produto com diferentes preços e verifica se ele compraria. Outra maneira seria a gente apresentar grupos de produtos diferentes, de diferentes marcas, tá? Mostra para ele a preços diferentes e pergunta qual ele compraria. E a outra forma seria perguntar aos respondentes em que faixa de preço eles comprariam o produto. As faixas de preços devem ser pré-estabelecidas dentro do questionário para ficar mais fácil a análise. Existe também a outra abordagem, que seria experimental causal, que é um experimento mercadológico via painel de loja, também conhecido como técnica de Store Audit, tá? de auditagem de estoque, tá? Que é usada quando se deseja obter informações em várias situações, tentando obter qual seria o melhor mix entre preço, participação e evolução de vendas, tanto em relação ao concorrente quanto ao mercado. Podemos fazer de duas maneiras: o painel experimental em vários níveis de preço, em lojas de predominância de consumidores heavy user, pertencente ao target específico do segmento desejado pelo cliente. Ou podemos utilizar a outra abordagem, que seria o painel experimental com o preço do produto sendo vendido em condições normais de comercialização, para avaliar, com ou sem o auxílio de propaganda ou promoções, o aumento de participação do mercado. Se houver o auxílio de propaganda ou promoções, o experimento deverá ser aplicado antes, durante e após a veiculação, para ter uma visão comparativa. A pesquisa para preço de desnatação, tá, que é um pensamento de curto prazo, que é também conhecido como skin pricing, baseia-se no conceito de determinar o preço de um produto de tal forma que os lucros sejam máximos até que as condições de mercado se modifiquem, ou os custos ditem uma nova mudança de preço. Maior receita positiva entre receita e custo total. Um exemplo disso seria a telefonia celular. Ela entra com preço muito alto e depois de um dado tempo o preço cai para atingir um mercado maior. Temos aqui uma exemplificação no gráfico, tá? Onde nós temos o preço de venda alto em azul, depois caindo. Nós temos o custo nesse outro azul mais escuro, que com o passar do tempo ele vai caindo, e nós temos os fluxos de venda. Vai aumentando o fluxo de venda até um determinado ponto onde a aceleração desse crescimento começa a cair e aí sim o preço de venda começa a despencar.
mas sempre acima do preço de custo. Existe também a pesquisa de preço de penetração de mercado, que é um pensamento a longo prazo. Oferecer um preço mais baixo, inclusive abaixo do custo, quando da entrada de mercado. Isso é uma característica. Manter esse preço constante até que o custo unitário produza a margem de lucro desejada. Reduzir o preço à medida que o custo diminui, para manter a mesma margem de lucro em relação ao custo. Temos aqui também uma exemplificação gráfica dessa estratégia. Nós temos um custo mais alto do que o preço de venda, então observa que nesse trecho aqui existe o prejuízo, tá? Depois nós temos uma queda do custo e o preço logo depois acompanha a queda, mas em menor escala, mantendo-se o lucro nesse período de tempo. Observem o ponto de equilíbrio, é onde o custo, o preço de venda se encontram e o fluxo de venda. Bem, meninos, com isso terminamos nossa aula número 2. Espero que tenha sido útil. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um abraço, tudo de bom para vocês.